Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico, eu sou o Markerson. Aqui é um canal católico onde eu faço um apostolado de ensino sobre a fé católica e também aquela defesa necessária a respeito da nossa Santa Igreja, que é atacada por todo mundo, mas não pode se defender. Como dizia Chesterton, o católico é ensinado a respeitar todas as religiões, menos a dele. Inclusive, dentro da nossa própria igreja, infelizmente a apologética muitas vezes é vista por alguns como algo que causa divisão ou até discurso de ódio. Quando todo mundo está atacando a igreja católica, tá tudo bem. Agora, quando nós católicos fazemos uma defesa, tudo bem? Aí nós somos os errados, né? Nós queremos aparecer. Enfim, eu vou trazer neste vídeo um react sobre a fala de um pastor a respeito de protestantes que estão indo para a Igreja Católica, onde ele vai falar diversas coisas e eu vou aqui fazer alguns comentários. Eu preferi não mostrar o rosto do pastor e do seu parceiro, do seu companheiro aqui, tá? Quero só mostrar o áudio dele e vou fazer os devidos comentários. E se você não sabe, eu estou gravando uma série de vídeos sobre os pais da igreja, começando aqui pelos padres apostólicos. Depois vou abordar aqui os padres apologistas, depois Santo Irineu de Leão, onde nós estamos aqui trazendo conteúdos de alta qualidade a respeito sobre os pais da igreja. Alguns vídeos já foram postados e você é o meu convidado a se inscrever no canal, ativar as notificações e enviar este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a beleza da Igreja Católica, tá bom? Então vamos aqui liberar o vídeo. Nos últimos anos tem acontecido um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Brasil, Estados Unidos, uma parte da Europa. Esse é o entrevistador do pastor, tá? O pastor vai já falar. Também tem acontecido, que é o retorno de protestantes para o catolicismo romano. Como o senhor explica esse moderno fenômeno de evangélicos que estão migrando para a Igreja Católica Romana? E por que os evangélicos estão fascinados pelo catolicismo? Ainda bem que ele sabe que os evangélicos estão fascinados pelo catolicismo. Se inscreva! Em primeiro lugar, eu quero abordar essa questão por meio do entendimento da apostasia. Apostatar é desviar-se vagarosamente de Deus. A pessoa vai se desviando de pouquinho em pouquinho até que ela se afasta totalmente. Então, à primeira vista, eu trato isso como uma apostasia. Uma apostasia. Não me... Vamos aqui entender uma coisa. Se todo mundo que vai para a Igreja Católica é porque está apostatando, é porque, obviamente, na Igreja Católica não existe o verdadeiro cristianismo. Óbvio, né? Não faz sentido? É a questão da lógica do discurso. Beleza. Vamos pressupor que a Igreja Católica não tenha o verdadeiro cristianismo. Sabe o que isso significa? Que o verdadeiro cristianismo surgiu em 1517, com Lutero. Mas sabe quais são as implicações disso também? É que a Escritura não é mais inerrante. Por quê? Jesus acaba sendo, inclusive, um farsante. Jesus nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então quer dizer que o inferno venceu a igreja, de modo que ela desapareceu nos tempos primitivos e voltou com Lutero. Jesus disse: eu estarei com a minha igreja todos os dias até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Ele mentiu. Ele mentiu porque a igreja aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Jesus esqueceu. Vixe, eu esqueci que eu ia ficar com a minha igreja. Eu tinha até prometido. Abandonou a igreja padeceu e foi, claro, recuperada em 1517. Interessante notar que esse discurso coloca em risco a Sagrada Escritura. Esse discurso de que se o catolicismo é a mentira, se o catolicismo não é uma igreja verdadeira, não contém o cristianismo porque é uma religião apóstata, então durante 15 séculos tudo foi mentira. O mundo ficou sem igreja.
o mundo ficou sem a verdade. Esse discurso é muito perigoso e, por incrível que pareça, eles não percebem que eles colocam em dúvida a Sagrada Escritura. Não foi o apóstolo quem disse que a igreja era a coluna e sustentáculo da verdade? Então, que igreja é essa que contém uma verdade que com o tempo ela acaba? E depois ela aparece de novo, com outras cabeças. Enfim, vamos continuar. Meramente como uma migração que você faz de uma rede de internet para outra, ou de uma empresa de celular para outra. Mas eu vejo isso, acima de tudo, como uma questão de apostasia. Eu também não vejo como uma simples migração de rede de internet para outra. Até porque quando a gente migra de uma rede de internet para outra, nós vamos continuar recebendo o mesmo serviço, só que uma qualidade melhor. Estamos apenas buscando uma qualidade superior. Quando a pessoa busca a religião verdadeira, ela não está buscando uma qualidade superior. Ela está buscando a verdade. Então, não é uma analogia correta a se fazer aqui. Ou uma coisa é a verdade ou não é. Essa é a questão. E para se tratar de apostasia, quando se trata de apostasia, nós podemos dizer que a apostasia, na verdade, ela nunca deve nos pegar de surpresa. Ela não deve nos pegar de surpresa. Por quê? Porque nós encontramos isso por toda a Escritura. Você encontra isso no Antigo Testamento e você vai encontrar isso no Novo Testamento. Você encontra homens como Salomão apostatando da fé. Você encontra homens como Absalão. Você encontra homens como os filhos de Eli. Homens como os filhos de Arão. E você encontra tantos outros homens no Antigo Testamento que apostataram da fé. E eram homens que conheciam a lei, que conheciam Deus, que sabiam o que é a lei, o que Deus requeria, como era que Deus queria que eles vivessem. Então eles apostataram, mesmo conhecendo a Deus, mesmo estando ali no povo da aliança, eles apostataram de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, você encontra também homens que apostataram da fé. Você vê Paulo falando sobre isso. Ou seja, dificilmente ele vai entrar nas questões históricas. Por exemplo, por que muitos protestantes estão entrando na Igreja Católica? Porque quando eles se deparam com isso aqui, quando eles se deparam com as citações dos padres apostólicos, dos padres apologistas, eles percebem que lá no cristianismo primitivo, lá no século I, século II, século III, essa igreja que nós chamamos de católica estava lá. E muitos desses pastores aprenderam no seminário de teologia o seguinte: olha, a igreja existia até Constantino subir ao poder em 313. Quando Constantino chega no poder, a igreja se paganiza, ela morre e volta no século XVI. Muitos protestantes, muitos pastores aceitam essa falha cognitiva de que se a igreja morre no século IV e volta no século XVI, significa que está tudo errado, porque a Escritura fala que a igreja não iria morrer. A Escritura fala que a igreja é a verdade. Tem a coluna da verdade. Jesus fala que o inferno não vai vencer a igreja. E mesmo assim eles aceitam, tá? Esse erro profético, que a igreja desaparece no século IV e volta no século XVI. Esses homens começam a estudar os pais da igreja, esses homens começam a estudar uma historiografia séria, começam a estudar fontes históricas de verdade, e eles percebem o seguinte: cara, a igreja não se paganizou. Lá no século I, a igreja estava lá. Lá no século II, a Eucaristia estava lá. Essa mesma Eucaristia que os católicos acreditam hoje, estava lá no século II. Eles se deparam com São Justino de Roma e percebem lá a citação perfeita da estrutura da Santa Missa. A missa de hoje, de 2023, eles se deparam, os pais da igreja citando nos primeiros séculos a mesma estrutura. Ou então eles se deparam com a Didaquê. A Didaquê instruindo as pessoas a fazerem coisas que a Igreja Católica faz hoje. Ele não vai entrar nessas questões porque nada para ele interessa, nada disso interessa. É sempre o discurso vazio da apostasia, é porque não conhece Deus, é porque se paganizou. Ou seja, fica sempre no campo da conjectura, fica sempre no campo da especulação. E quando você pergunta para os protestantes os motivos deles, por que eles estão saindo do protestantismo e vindo para o catolicismo, os motivos são esses. Eu estudei os pais da igreja, eu estudei a história da igreja, tive contato com Eusébio de Cesareia,
tive contato com Santo Irineu de Leão, eu percebi que aquela igreja dos primeiros séculos é a mesma igreja de hoje. A igreja não cessou, não morreu no século 13 porque, desculpa, no século 4, em 313, porque não podia morrer. Em nenhum momento da escritura, em nenhum lugar da escritura, tinha uma previsão de que a igreja iria meio que acabar no século 4 com Constantino e voltar no século 16. Será que se Deus quisesse que isso acontecesse, ele não teria predito aqui no Novo Testamento? E ele não predisse. Por quê? Porque ele não queria que isso acontecesse. Porque a igreja dele não acabou. Vamos continuar. Demas, que amou o presente século, né, e abandonou Paulo, Alexandre, o Latoeiro, e alguns outros que também apostataram da fé. Nós podemos dizer que esse fenômeno, na verdade, ele não deve nos pegar de surpresa, porque as escrituras já mostram isso claramente. O que a escritura não mostra é que a igreja iria morrer no século 4 e iria voltar no século 16. Um evento grandioso desse, a escritura deveria mostrar. E por que não mostra? Porque ela não queria que isso acontecesse. A escritura só mostrou aquilo que ou aconteceu ou iria acontecer. Abandonar a fé bíblica por um cristianismo distorcido. Isso aí é um fenômeno. Tem que definir o que é fé bíblica. Por quê? Existe uma igreja que diz que tem a fé bíblica, que guarda o sábado. A outra diz que tem a fé bíblica e com a mesma Bíblia ela guarda o domingo. Tem uma igreja que fala que tem a fé bíblica e batiza crianças. A outra diz que tem a fé bíblica e não batiza crianças. Tem uma igreja que diz que tem a fé bíblica, mas que rebatiza pessoas, tá? A outra diz que tem a fé bíblica e que não pode rebatizar. Uma igreja diz que tem a fé bíblica e batiza por aspersão, a outra diz que batiza por imersão. Uma tem presbíteros, a outra diz que não pode ter presbíteros. O engraçado é que todas têm a mesma Bíblia. Todas têm a mesma Bíblia. Tem umas que diz que Jesus ainda vai voltar 2 vezes, outras dizem que ele vai voltar só uma vez. Tem umas que dizem que tem a fé bíblica e que os mortos estão dormindo e que não tem ninguém no céu, outras dizem que eles estão sim no céu. E aí? Eu fico me perguntando, que fé bíblica é essa que em cada lugar é uma interpretação diferente? É um pouco complicado para mim. Nós temos dentro das escrituras e jamais deve nos pegar de surpresa. Outro ponto que eu quero tratar contigo a esse respeito é que esse fenômeno de cristãos migrando do cristianismo bíblico para um cristianismo distorcido... Claro, o cristianismo bíblico é o protestantismo, né? Com suas 9.000 cabeças. Também não é novo, está na história da igreja, quando nós temos, por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos. Muitos entravam na igreja no século I, ouviam o evangelho, se convertiam e começavam então a propagar ideias completamente equivocadas. Exatamente. E os pais da igreja que eram católicos botavam eles para correr. Inclusive está aqui um, que em breve, se Deus quiser, eu vou trazer aqui a leitura e o comentário sobre contra as heresias de Santo Irineu de Leão para o canal. Então se inscreva no canal, senão você vai perder, tá bom? Completamente distorcidas do cristianismo. Então os pais da igreja, o apóstolo João teve problemas com isso. Os pais da igreja tiveram problemas com isso. Quando você chega a partir do século V, século VI, você começa a ver a própria... Os pais de quem? Os pais de quem? Os pais da igreja? Esses aqui? Ou esses aqui? Deixa eu ver aqui. Esses aqui que são os pais da igreja? Tem um pai da igreja aqui que ele vai dizer uma coisa bem interessante, ó. Santo Inácio de Antioquia. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Ah, meu Deus do céu. Sem o bispo não é... Eu vou ler de novo, ó. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Em outras palavras, além de Santo Inácio falar aqui sobre a veracidade e a historicidade da Igreja Católica, ele ainda fala aqui, né, ele testifica e testemunha a validade da ordenação episcopal de um bispo. Tudo que ele prescreve é agradável a Deus. Por quê? Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu.
Eu acho engraçado, cara, quando o protestante fala dos pais da igreja, mas pena que eles não conhecem os pais da igreja. É só aqueles pais da igreja bem distantes. A gente fala deles aqui igual a Ana Paula Valadão. Irmãos, naquele tempo não existia igreja protestante, amém? Só existia igreja católica. Quando ela abre aqui a carta de São Policarpo de Esmirna, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. A igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vive como estrangeira em todos os lugares. Naquela época não existia igreja protestante. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Zoeira, viu, cara? A igreja católica, com todo respeito, eu tô brincando assim, eu tô zoando, porque é engraçado. Eu acho muito engraçado eles usarem os pais da igreja e não aceitarem o que os pais da igreja ensinaram de verdade. Tá certo? Olha aqui o que é que Santo Irineu de Leão vai falar, ó. Presta atenção aqui no que é que Santo Irineu vai falar, ó. Vamos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o livro 3, tá? 3. Olha aqui, ó. Vamos lá. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Santo Irineu de Leão, no Contra as Heresias, dizendo que Pedro e Paulo fundaram a igreja em Roma. Os pais da igreja que o pastor fala. Desviar do cristianismo bíblico, daquele cristianismo zeloso, como tinham os pais da igreja, para um cristianismo sincrético, onde eles começam a colocar no seu culto elementos de veneração a imagens, né, veneração. Lá nas catacumbas de Priscila, nas catacumbas de Roma, você percebe diversas imagens lá. E outra coisa, o livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18, Deus manda fazer imagens. Inclusive, no mesmo livro do Êxodo, Deus deu o dom para algumas pessoas fazerem as esculturas. Porque no livro do Êxodo, o fato do homem fazer as esculturas é chamado de arte. Tá bom? A Maria e tantas outras situações que a gente encontra na própria história da Igreja Católica. Quando você chega na história da própria Igreja Evangélica, você encontra os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, os mormons, movimentos que saíram de dentro das igrejas evangélicas, das igrejas de matizes protestantes. Então, esse fenômeno ele não é nada novo também na história da igreja, nem é nas escrituras. Ou seja, a igreja verdadeira é só a minha. Todas as outras que saíram de dentro dela são falsas. E nem é na história da igreja. Outro ponto, eu colocaria como o terceiro ponto nessa resposta, é o real estado da igreja hoje. De que maneira a igreja se encontra hoje. Né? Então, o pastor Antônio Neto, ele tem um trabalho muito bacana no seu Instagram, e lá tem a caixinha de perguntas, e as pessoas fazem perguntas a ele, e essa semana, inclusive, fizeram a ele exatamente essa pergunta. E uma das partes da pergunta que fizeram a ele, permita-me ler agora a você, é exatamente essa aqui, ó. Veja, enquanto os evangélicos fazem cultos com jogos de luzes, púlpito de latão, pregador de jaqueta e tênis all star, e abraçam agendas progressistas, os católicos mantêm toda a sua tradição e símbolos intactos. Isso tem peso para quem é conservador. Então, aquele indivíduo que é conservador, que tem uma raiz conservadora, ele está numa igreja evangélica e de repente ele começa a ver a igreja, aquela determinada igreja, pintando suas paredes de preto, colocando uma iluminação dessas de show, né? Um som, uma banda, um tom todo emocional por trás da pregação, a fim de descaracterizar a igreja, aquele ambiente de culto, de reverência, e passa então a fornecer, a propor para essas pessoas um ambiente mais parecido com os ambientes do mundo, como teatros, cinemas, como uma boate, nós podemos dizer assim. Então eles passam a oferecer esses ambientes para tentar quebrar esse ar de igreja. Né? Esse fenômeno já existe nos Estados Unidos, já faz muito tempo que esse fenômeno existe nos Estados Unidos. E no Brasil, né, ele é um... Ou seja, não é por causa da busca histórica, não é por causa do estudo profundo das escrituras, não é por causa da concepção de sacramentos que os protestantes estão vindo para a Igreja Católica. Não é. É por causa de tudo isso. É porque eles estão colocando parede preta, luz na igreja. É por isso que os protestantes estão virando católicos. E, meu caro pastor, eu garanto que não é por isso. Não é por isso.
Porque, infelizmente, tem muitas igrejas católicas, muitas paróquias, muitas comunidades que também são uma verdadeira bagunça em sua liturgia. Mas os protestantes, eles não estão vindo para a igreja católica por causa dessas questões pequenas ou até acidentais. Eles estão vindo por causa de questões essenciais. Muitos protestantes são ensinados, desde quando entram na igreja, que esse negócio de sucessão apostólica é mentira. Eles estudam a história do cristianismo e descobrem que é verdade. Eles estudam desde pequeno que a Eucaristia é só algo simbólico, ou então uma coisinha espiritual. Eles começam a estudar a história da igreja e descobrem que os cristãos primitivos, que tanto são elogiados nas igrejas evangélicas, até como uma coisa utópica, né? Esses cristãos primitivos acreditavam que a Eucaristia era o corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Os protestantes são ensinados que Maria não serve para nada no cristianismo. Aí quando eles começam a estudar, por exemplo, Santo Irineu de Leão, ele fala aqui, né, quase que uma corredenção de Maria na obra da salvação. É por isso que eles estão vindo para a igreja católica. Não é porque a parede está sendo pintada de preto, não é por causa da luminária. São por motivos mais essenciais. Está acabando. Um tanto novo, mas está aí. De fato, é um dos pontos em que aquele indivíduo que ele vem para uma igreja esperando sentar no banco de uma igreja e ouvir realmente louvores que adoram a Deus, uma pregação que adora a Deus, ou seja, uma igreja que tem a cara de igreja, e ele encontra de repente um ambiente que tem a mesma cara da boate da esquina. Entendi. E isso é preocupante. E aí é onde está o real estado da igreja. Mas isso, para mim, isso toca apenas na superfície. Isso, para mim, toca apenas na casca, na embalagem, não toca na essência. A essência, para mim, é que, e eu coloco isso como meu quarto e último ponto dessa resposta, é que é uma questão de conversão. Conversão. O indivíduo que sai de uma igreja onde a palavra é fielmente pregada e migra ou retorna, eu apenas creio que esse indivíduo, de fato, nunca se converteu. Ele se convenceu. Durante 1500 anos não teve conversão na face da terra. Porque a única igreja que existia era a igreja católica. Ou seja, durante 1500 anos o Espírito Santo não conseguiu converter ninguém. Essa é a lógica do discurso. Todo discurso tem uma consequência. Se, ao sair da igreja evangélica, o sujeito vai para a igreja católica, significa que ele não é convertido? Obviamente, dentro da igreja católica não tem ninguém convertido. Obviamente, a dedução óbvia é que durante 1500 anos o Espírito Santo não santificou ninguém. Vem cá, e os pais da igreja que o senhor acabou de dizer? Eles não eram convertidos? Eles eram católicos. Santo Irineu era católico. São Policarpo era católico. Santo Inácio era católico. Ele era bispo de uma igreja. Santo Agostinho era católico. Santo Agostinho era bispo de uma diocese. Ou seja, não existiu conversão durante 1500 anos, é isso? Do evangelho. Mas ele não se converteu ao evangelho. É o que o Dr. Martin Lloyd Jones... Perceba como é uma argumentação muito rasa, cara. Se eu fosse protestante, eu não utilizaria esse argumento. Se eu fosse protestante e quisesse combater e quisesse argumentar contra essas conversões ao catolicismo, eu não utilizaria esses argumentos. Eu utilizaria outros argumentos. Entendeu? Jones vai falar em seu livro Discernindo os Tempos sobre os dois tipos de conversão. Conversão espiritual e conversão psicológica. E na conversão psicológica é exatamente esse tipo de fenômeno que acontece. Esse tipo de conversão psicológica você pode ver claramente nas escrituras quando você lê a parábola do semeador. Você vê que uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu, que são os demônios, e comeram. Tiraram o evangelho. A outra parte cai nas pedras, não criam raízes profundas. Quando o sol bate, esquenta, morrem, porque não tem raízes. A outra parte caiu entre os espinhos, que Jesus disse são as preocupações desta vida, as ansiedades, o sufoco do dia a dia da vida. Como elas não conseguem, morrem sufocadas por isso. E tem a última, que produz a 30, 60 e a 100 por um. Claro, a verdadeira conversão é aquele que persevera na igreja evangélica, óbvio. Ou seja, veja, num universo de 4 lances de semente, apenas um frutifica, apenas um de fato se converte. E os outros? Bem, os outros ouviram, os outros
se alegraram, inclusive, até se sentiram muito bem, mas não perseveraram, porque não tinham realmente raízes profundas em Deus. Nós podemos também usar o texto de Hebreus, capítulo 6, quando o autor aos Hebreus, ele nos traz aquele texto como uma advertência, como uma placa. E quando a gente olha para esse tipo de movimento de retorno, a gente percebe exatamente essas pessoas pisando novamente no sangue de Cristo. A gente percebe exatamente que a advertência do autor aos Hebreus era uma possibilidade e está acontecendo. Meu Deus do céu, o que tem a ver? O texto de Hebreus foi escrito para cristãos que estavam querendo voltar para o judaísmo e não para o catolicismo. Tanto é que Santo Inácio de Antioquia, ele vai falar aqui, quando ele escreve, né, a sua carta, eu não vou encontrar agora, mas ele diz, inclusive, sobre isso: é impossível ser cristão e judaizar, tá? Se inscreva no canal que você vai ver, eu vou falar sobre isso. Veja, sobre essa questão da parábola do semeador, isso acontece inclusive dentro da igreja verdadeira. Dentro da igreja católica isso acontece. Isso não tem a ver, a semente que caiu em terra boa é do evangélico, é do coração do evangélico. A semente que caiu em terra má é do católico. Não, nem eu que sou católico ensinaria uma besteira dessa. Eu que sou católico, eu que sou um pregador, eu jamais ensinaria uma besteira dessa. A semente que caiu em terra seca, ou então que caiu entre os espinhos, ou no meio do sol, é a semente que cai no coração dos evangélicos. É por isso que eles não têm a ver com isso. Essa parábola está falando da nossa situação. Às vezes nos encontramos com um coração como terra seca, às vezes o nosso coração está como espinhos, às vezes a gente vive o evangelho, outras vezes a gente não quer viver. Não é questão de apostasia, é uma questão mesmo de que o cristão tende a ser assim. Às vezes ele está mais no fogo, outras vezes ele não está. Às vezes ele está mais interessado, às vezes ele não está. E ele tem que lutar para que ele continue perseverando até o fim. É por isso que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus manda perseverar até o fim? Porque Jesus sabia dessas inconstâncias do cristão. Às vezes o coração estaria de um jeito, outras vezes estaria de outro, outras vezes estaria de outra forma. É sobre isso, não está falando de igreja aí, meu filho. Até um católico, se estivesse falando isso, se fizesse essa interpretação errônea, eu iria dizer que está errado. Continuar. Está exatamente acontecendo. Então, a minha resposta a essa pergunta antes é essa, que nós temos uma apostasia, isso não é nada novo, isso já aconteceu nas Escrituras, na história da igreja. Isso é causado, em partes, pela questão do real estado da igreja, isso pode ser causado por isso, mas principalmente isso é uma questão de conversão. É muito fácil dizer que os outros não são convertidos, não precisa provar nada. É só apontar o dedo: tu não é convertido, por isso tu virou católico. Aí quando o sujeito prova, né, vamos imaginar, o protestante, ele virou católico, aí ele diz: não, eu sou convertido sim. Eu apenas estudei história, estudei as escrituras e vi que, por exemplo, os cristãos primitivos acreditavam nas mesmas coisas que a igreja católica de hoje acredita. O que o pastor vai dizer? Tudo isso aí que você está falando é mentira, é porque você não é convertido. Ou seja, é o argumento da subjetividade. Eu não preciso provar nada. O meu argumento não precisa fazer sentido, o meu argumento não precisa ser lógico. Eu só preciso apontar o dedo e dizer: é apostasia ou é falta de conversão. Acabou. Enquanto os protestantes que estão se convertendo, eles têm argumentos bons para isso. Por exemplo, me ensinaram desde criança que a sucessão apostólica não existe. Os pais da igreja provam que existe. Me ensinaram desde criança que o Papa não é infalível. Os pais da igreja mostram que o Papa é infalível. Me ensinaram desde criança que os cristãos nunca tiveram imagens. Os pais da igreja mostram que os cristãos tiveram imagens. A própria Escritura fala que Deus não é contra imagens. Me ensinaram desde criança que cristãos não rezam pela alma de quem morreu. Os pais da igreja mostram que os cristãos rezavam por quem já morreu. Ou seja, o católico que torna-se católico, o protestante, na verdade, que torna-se católico, ele tem bons argumentos. Agora, o pastor não. O pastor só precisa dizer: você não é convertido, você é apostatou.
sempre uma coisa subjetiva. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora e até o próximo vídeo. Amém.